Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos mais uma vez para mais um estudo, né? Apontando os caminhos que o espírito encarnado deve percorrer para o seu progresso, né? Evidenciando que o conhecimento da verdade deve ser acompanhado sempre da ação a serviço do bem, né? É importante ressaltar essa necessidade de termos ideias claras, né, que nos auxiliem na regeneração dos nossos hábitos e na definição das nossas atitudes também, né? Por isso que o tema de hoje ele é extremamente importante, onde ele fala da lei de liberdade e fala do livre-arbítrio, aquela situação em que nós decidimos o que nós queremos para nós, os nossos pensamentos, porque como a lei diz que nós temos a liberdade de pensar, como na questão 833, onde Kardec pergunta: há no homem qualquer coisa que escape a todo o constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? Então os espíritos respondem para ele: é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode impedir-se a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. E ele ainda pergunta: o homem é responsável pelo seu pensamento? É responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve-o segundo a sua justiça. Então nós temos aí já de início que o homem tem a liberdade do pensamento e no pensamento ele pode decidir muitas coisas, né? Ter a sua vontade própria. Então é pelo pensamento que o homem dirige a sua vida, né? Passa-se milhões de pensamentos no nosso dia a dia, né? E alguns a gente exterioriza e nós temos responsabilidade por tudo isso, não é verdade? E na questão do livre-arbítrio, o Kardec faz a seguinte pergunta na 843: o homem tem livre-arbítrio nos seus atos? E os espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir, e sem o livre-arbítrio o homem seria uma máquina, né? Então nós temos aí a questão do livre-arbítrio, a vontade, né, de fazer o que a gente pensa, muitas vezes. Mas antes da gente dar início, eu acho que é uma questão mais para que a gente possa focar melhor no livre-arbítrio e principalmente nos casos que a gente acha que muitas vezes a gente toma decisões erradas, né? Ou tomamos decisões certas, e aquilo que a gente quer, né, de melhor, ou para nós ou para as outras pessoas, ou melhor, ou até às vezes de pior. Tem muita gente que pensa ao contrário, né? Mas é a nossa liberdade que nós temos de pensar, né, e de agir também, né? E esse livre-arbítrio ele faz parte dessa engrenagem toda do pensamento. Mas também faz parte da engrenagem uma coisa chamada determinismo, aquilo que já é determinado, né? E a gente escapa disso que já é determinado. Então eu gostaria de formular uma questão aqui para que a gente possa analisar se tudo na vida da gente já está determinado, né? Vamos analisar se tudo que acontece na nossa vida, na nossa existência, porque já que somos filhos de Deus, né, somos a sua criatura, ele tem um propósito para nós. Então parece que já está tudo determinado, mas a determinação de Deus para com o homem é a evolução, né? O tempo que ele vai levar, a forma que ele vai chegar lá nessa evolução, já é outra questão, né? Por isso que muitas coisas na nossa vida estão determinadas, né, por uma série de fatores. E essa determinação, logicamente, é porque existe uma lei, né? A lei de ação e reação, ou causa e efeito, né? Todos nós conhecemos essa lei. E agora, a gente pergunta muitas vezes: o que acontece na nossa vida hoje? As coisas que estão acontecendo hoje, por exemplo, só como exemplo, isso já estava determinado, né? Então, nós temos que analisar todas as questões anteriores para que a gente possa saber por que chegamos nessa situação,
né? Porque estamos todos passando por essa situação. Já estava tudo determinado que seria dessa forma? Pode ser que sim, né? Como já houve outras situações que já foram também determinadas, né? Ou, vamos dizer assim, uma certa premonição, antecipação da situação que já estava determinada. Mas como o homem, como ele havia dito, não é uma máquina, é um ser diferente, especial, uma criatura de Deus e que tem inteligência, então o homem, mesmo que receba uma determinação, mesma vinda do alto, né, ele tem condições de, com o seu livre-arbítrio e a sua consciência, modificar muita coisa. E é o que a gente vai ver numa história, para que a gente possa elucidar melhor, né, e cada um tirar a sua conclusão e fazer as suas questões também a respeito desse assunto, né, do livre-arbítrio, né, o que estava determinado, o que estaria determinado para nós, até na nossa encarnação, o que já tinha sido determinado. Se nós hoje acreditamos que nós reencarnamos, se nós temos essa consciência de que nós reencarnamos, então nós podemos imaginar que algo antes de reencarnar, de nós nos reencarnarmos, já estava muitas coisas determinadas para nós passarmos, né? Como lição, como prova, né? E até muitas como expiação mesmo, né? Um sofrimento necessário para a depuração do nosso espírito. Então muita coisa já estava determinada, né? E quando a gente chegou aqui, né? Com esse corpo novo, né? Com essa nova existência, então todos nós tivemos já no estado de consciência o livre-arbítrio para podermos executar algumas tarefas, né? Algumas determinações que foram colocadas para nós e impostas, ou muitas que nós mesmos escolhemos para nós, né? E nós tivemos consciente ou inconscientemente o poder do livre-arbítrio para podermos modificar a situação. Então, vamos analisar essa história que eu vou contar para vocês. A história é do livro A Vida Escreve, de Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier, onde Hilário, o espírito, ele narra para nós algumas situações. E ele narra a situação de um trabalhador espírita. Era o Saturnino Pereira. Ele era francamente dos melhores homens, amoroso, mordomo familiar, companheiro dos humildes, a caridade em pessoa. Onde houvesse dor a consolar, aí estava ele de plantão, né? Então era uma pessoa muito boa. E não só isso, também no trabalho dele, para o trabalho material dele, era um amigo fiel do horário e do otimismo. O cara era muito bom, uma gente fina mesmo. Nas maiores dificuldades, era um sorriso generoso, parecendo um raio de sol dissipando as sombras. Todo mundo gostava dele. Por isso mesmo, quando foi visto de mão a sangrar no trabalho dele, junto à máquina de que ele era condutor, todas as atenções se voltaram para ele. Muitos ficaram pasmos, né? E também veio a amargura também. E o Saturnino ferido. Logo Saturnino, o amigo de todos, né? Suas colegas de fábrica rasgaram peças de roupa a fim de estancar o sangue que corria em bica, né? E o chefe da tecelagem, muito solícito também, conduziu de automóvel ao pronto-socorro, né? Internando pronto e magnificamente. Passou o tempo, todos aguardaram a operação feliz. O cirurgião informou sorrindo assim: felizmente, meus amigos, nosso querido não perderá a mão, nem o braço, somente o polegar. Todo o braço direito está ferido, traumatizado, mas será reconstituído em tempo breve. Longe desse quadro, logicamente, porém, o caso merecia alguns apontamentos diversos, né? Por que um desastre desses com um homem tão bom? Por quê? Murmurava uma companheira. Tendo visto tantas mãos criminosas saírem ilesas, até mesmo de aviões projetados ao solo, e justamente Saturnino, que nos ajuda a todos, vem de ser vítima, né? Como poderia isso? Comentava uma outra pessoa.
Devemos ajudar Saturnino, falou outro. Contribuiremos todos para ajudá-lo, dizia outro. Mas também não faltou também quem dissesse assim: que adianta a religião tão bem observada? Saturnino é espírita convicto e leva a sério o seu ideal. Vive para os outros. Na caridade é um herói anônimo. Por que o infeliz acontecimento? E expressava-se uma colega materialista, né? Logicamente. E à tarde, quando o acidentado apareceu muito pálido, com o braço direito numa tipóia, carinho e respeito rodearam ele por todos os lados. E o Saturnino agradeceu a generosidade de que for objeto, né? Sorriu, resignado, proferiu palavras de agradecimento a Deus, agradeceu o pessoal. Contudo, Saturnino andava muito triste. Andava tão triste que nem queria ir ao centro. Não queria voltar ao centro. Mas, né? Numa noite, a companheira dele compareceu à reunião habitual e levou e foi até o templo e lá ela recebeu o pessoal com muito carinho também, e o pessoal recebeu essa esposa dele com muito carinho e perguntaram: e o Saturnino? Ah, o Saturnino não está querendo vir ao centro, anda meio desanimado. E numa sessão, um dos orientadores espirituais pediu: olha, peça para ele vir na próxima semana que precisamos conversar com ele. E aí aconteceu, aí veio o Saturnino daquele jeito, bem amuado, triste, entrou na sessão, era uma sessão íntima, né? Apenas 10 pessoas habituadas ao trato com os sofredores. E consagrado ao serviço da prece, o operário em sua cadeira humilde esperava o encerramento, quando um dirigente chamado Macário, que era o orientador espiritual das tarefas, após traçar diretrizes para os outros, dirigiu-se a ele bondoso e disse: Saturnino, meu filho, não se creia desamparado, nem se entregue à tristeza inútil. O pai não deseja o sofrimento dos filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia, Saturnino. Todas as vezes que nos apresentamos em condições para o reparo, você hoje está diferente. Você hoje demonstra um indiscutível abatimento, Saturnino. Anime-se. Entretanto, não tem motivo, Saturnino. E vou lembrá-lo, quando você se preparava ao mergulho no berço terrestre, programou a sua excursão presente. Excursão de trabalho, de reajuste, Saturnino. Acontece, porém, que formulou uma sentença contra você mesmo. Saturnino olhou, analisou: uma sentença contra mim mesmo. E aí ele fez uma pausa e prosseguiu, o orientador. Há 80 anos, Saturnino, era você poderoso sitiante no litoral brasileiro. E certo dia, porque pobre empregado enfermo não lhe pudesse obedecer às determinações, você, Saturnino, com as próprias mãos, obrigou a triturar o braço direito no engenho rústico. Por muito tempo no plano espiritual você andou perturbado, Saturnino, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido de sangue da vítima, Saturnino, cujos gritos lhe ecoavam no coração. Por muito tempo, Saturnino, e continuou a falando. E você implorou a existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço útil. Entende? Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado, esmerando-se no dever. Não estamos aqui para elogiar aqui, de maneira nenhuma, porque você continua lutando. E lutando, Saturnino. E o plantio disso ou daquilo só pode ser avaliado, Saturnino, em definitivo, por ocasião da colheita. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, perderia você todo o braço. Mas Saturnino perdeu só um dedo. Regozije-se, meu amigo. Você está pagando em amor seu empenho à justiça. De cabeça baixa, Saturnino derramava grossas lágrimas.
lágrimas de conforto, de apaziguamento e alegria. Na manhã seguinte, mostrando no rosto amorável sorriso, compareceu pontual ao serviço. E porque o fiscal lá do relógio lhe entranhasse os procedimentos, quando o médico licenciara por 30 dias, ele respondeu simplesmente: "O senhor está enganado. Não estou doente. Fui apenas acidentado e posso servir para alguma coisa." E caminhando fábrica dentro, ele falou alto, como se todos devessem ouvi-lo: "Graças a Deus, graças a Deus." Essa história nos mostra que nós somos os construtores do nosso destino. Que o livre-arbítrio, ele está dentro de nós. Desde que nós já progredimos, tivemos consciência para decidir o caminho a ser tomado. Porque muitas vezes o nosso caminho foi compulsoriamente colocado para nós de uma forma obrigatória para que a gente pudesse executar o serviço, né? Executar os estudos, executar as tarefas que nos eram impostas para a nossa evolução. Então tudo isso que for imposto era um determinismo, estava determinado para nós. Mas cabe a nós modificarmos. Nós temos essa possibilidade desde que a gente tenha essa consciência. E tudo que nos acontece hoje são escolhas, escolhas que a gente toma, né? Quando a gente resolve ficar na nossa casa hoje, para preservarmos a nossa saúde e a dos nossos queridos, é uma forma de liberdade que nós temos relativa, né? E o poder de decidirmos se a gente quer sair ou não. Nós temos esse livre-arbítrio. E a gente sabe os riscos que a gente corre quando a gente toma uma decisão. Por isso que o livre-arbítrio, ele é algo que nos pertence para que a gente possa conseguir a nossa caminhada. Por isso que na questão que o Livro dos Espíritos nos trazem, a 844, que Kardec diz assim: o homem goza de livre-arbítrio desde o nascimento. Ele tem a liberdade de agir desde que tem a vontade de o fazer. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. Estando os pensamentos da criança em relação com as necessidades da sua idade, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Então a gente, conforme vai evoluindo, nós vamos aplicando o nosso livre-arbítrio de acordo com as nossas necessidades. Então nada está pré-determinado. Tudo tem probabilidades de ser modificado, né? Muitas coisas que estão determinadas para nós, nós temos a probabilidade de modificar sim, tudo na nossa vida. Logicamente, por exemplo, para falar de determinismo, nós temos aí situações que a gente não tem condições de mudar. Por exemplo, se vai chover, né? Se vai chover, você vai sair, vai ter trovoada, você está preso, vai ter alagamento. Então, você estava determinado a fazer uma viagem, a sair, você tinha esse objetivo, mas você foi impedido por uma situação, uma outra determinação de lei natural, a chuva, por exemplo, né? Por exemplo, a chuva e o raio não surgem por acaso, né? A chuva e o raio não surgem por acaso, por quê? Porque primeiramente tem evaporação, depois tem um resfriamento, tem a condensação de vapor e assim por diante. Então, as causas anteriores, elas são muito incisivas no determinismo, né? Como diz assim, que o determinismo é a doutrina que afirma serem todos os acontecimentos, inclusive vontades e escolhas humanas causados por acontecimentos anteriores, né? É uma coisa, segue-se que o ser humano seria destituído de liberdade de decidir e de influir nos fenômenos em que toma parte, né? Cada indivíduo faz exatamente aquilo que tinha de fazer e não poderia fazer outra coisa,
Então esse determinismo, ao pé da letra, ele atrapalharia a nossa vida se nós não tivéssemos o poder do livre-arbítrio. Muita coisa está determinada para a gente, mas muitas coisas nós vamos passar pelo determinismo, mas vamos poder ter o livre-arbítrio de modificar muita coisa de acordo com a nossa vontade, a nossa consciência, né? Assim também, como também a gente pode imaginar que as sementes, né, elas não germinam sem razão, né? Então já está determinado que a semente vai germinar, né? Todas as sementes germinarão. Por quê? Porque elas, elas pertencem ao mundo biológico e tem as suas fases e ela vai germinar. Isso a gente, então já está determinado tudo isso, né? Então são para seres inanimados ou plantas, alguns animais. Agora o ser humano inteligente, nós, os espíritos, já temos o pensamento, já a consciência evoluída, né, de uma certa forma, lógico, um limite, mas já podemos decidir os caminhos que a gente deve escolher. Por isso gostaria de deixar com vocês essa história, para que vocês pudessem ter consciência de que nós, como ele modificou a situação dele, mesmo inconsciente, depois ele teve a consciência do que aconteceu com ele, mas inconscientemente estava determinada uma situação para ele, mas inconscientemente ele conseguiu modificar essa situação, né? Esse é um exemplo do livre-arbítrio, né? E para que a gente não possa estender muito mais, em suma, ser livre, ter liberdade, não é agir ao acaso, né? É ter responsabilidade, que a gente está sob uma lei, a lei da causa e do efeito. Então nós todos precisamos ter a consciência, né, de que agir desordenadamente, agir de qualquer maneira, pode aí causar, né, um efeito que não vai eliminar uma situação de determinismo para nós posteriormente, né? Estaremos sujeitos a um determinismo também, mas sempre bom ter a consciência que tudo, mesmo as coisas erradas que nós poderíamos ter feito ou faremos ainda, teremos que ter a consciência que poderemos corrigir sim, né? Porque existe dentro de nós o livre-arbítrio. Por isso temos que ter toda a responsabilidade, não é isso? Então esse é o nosso foco de hoje, né? O livre-arbítrio, a liberdade de pensar, né? A liberdade de agir, né? E principalmente a responsabilidade pelos nossos atos, né? De assumirmos aquilo que de fato nós provocamos, né? Não desejar ao outro aquilo que nós gostaríamos que os outros não fizessem de mal para nós, né? Gostaríamos que os outros fizessem tudo de bom para a gente, da mesma forma que a gente faria de bom para os outros também, né? Essa é a regra áurea. E assim a gente vai se despedindo hoje. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe a vontade de acertar, que nos ilumine, que nos dê coragem nessa caminhada. Que Deus, nosso Pai, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, fiquem todos na paz.